My dear brothers and sisters, Meus I am queridos irmãos e grateful irmãs, to be with you. sinto-me grato por estar com vocês nesta primeira sessão da Conferência Geral. Speakers, music, Os oradores, a música e a oração trouxeram o Espírito, feeling of bem como um sentimento de luz e de esperança. that feeling has brought back to my Esse sentimento me trouxe a recordação do primeiro dia Salt Lake Temple. em que entrei no Templo de Salt I Lake. was a young man. Eu era jovem. My parents were my only Meus pais foram os únicos que me acompanharam naquele dia. guide. They paused for Lá dentro, eles pararam por um momento ao serem cumprimentados por um oficiante do templo. on ahead of them. Caminhei na frente deles, permanecendo sozinho por alguns instantes. White-haired lady Uma senhora de cabelos grisalhos em um lindo vestido branco do templo me cumprimentou. Ela olhou para mim, sorriu e disse muito docemente: welcome to the temple. "Bem-vindo ao templo, irmão Irene." Thought for a moment she was an angel. Por um momento pensei que ela fosse um anjo, porque ela sabia meu nome. Not realized that a small Eu não havia percebido que um pequeno cartão com meu nome havia sido colocado na lapela do meu paletó. I stepped past her and stopped. Passei então por ela I e looked parei. up at a high white Olhei para o teto alto e branco, made the room so light. que deixava a sala tão clara que parecia quase como se estivesse aberta para o céu. And in that moment, the thought E naquele momento, in my mind, in um pensamento veio à minha mente com essas claras palavras: been in this lighted place, já estive nesse lugar iluminado antes. then immediately Mas então, imediatamente, essas palavras vieram à minha mente. Não é minha própria voz. you have never been Não, você nunca esteve aqui antes. remembering Você está lembrando um momento que ocorreu antes do seu nascimento. we're in a sacred Você estava em um lugar sagrado como este. on the outside of our temples. Do lado de We place fora the words. de nossos templos, colocamos as palavras: santidade ao Senhor. I know for myself Sei por mim mesmo que essas palavras são verdadeiras. the temple is a holy place O templo é um lugar where sagrado revelation comes. onde facilmente recebemos revelação Hearts are open, se nosso coração estiver aberto a ela worthy of it. e se formos dignos dela. Later that first day, I again Posteriormente, naquele meu primeiro dia no templo, temple ceremony senti novamente o mesmo espírito. A cerimônia do templo inclui algumas palavras que trouxeram um sentimento de ardor em meu coração, confirmando que o que estava sendo retratado era verdadeiro. what I felt O que senti personal era pessoal. me regarding my future, Era pessoal para mim em relação ao meu futuro. and it became a reality E se tornou realidade 40 anos depois, to serve. por meio de um chamado do Senhor para servir. I experienced the same feeling when I was Tive o mesmo sentimento quando me casei no templo de Logan, Utah. President Spencer W. Kimball. O presidente Spencer W. Kimball realizou o selamento. In the few words he spoke, Entre as poucas palavras que disse, ele nos deu o seguinte conselho: Hal and Kathy Hal e Kathy, live so that when vivam de uma maneira que, quando receberem o chamado, vocês possam facilmente deixar tudo para trás. as he said those few words, Quando ele disse aquelas poucas palavras, my mind, vi claramente em minha mente, em cores, steep hill uma colina íngreme e uma estrada em direção ao topo dela. ran on the left side of the road. Uma cerca branca seguia pelo lado esquerdo da estrada e desaparecia em uma fileira de árvores no topo da colina. House was barely Mal se podia ver uma casa branca entre as árvores. 1 year later. Um ano depois, I recognized that hill. reconheci aquela colina quando meu sogro nos levou por aquela estrada. It was in detail Foi exatamente o que visualizei quando o presidente Kimball nos deu seu conselho no templo. when we got to the top of the hill. Quando chegamos ao topo da colina, meu sogro parou na frente da Casa Branca. He told us that he and his wife Ele nos disse que ele e sua esposa estavam comprando a propriedade that he wanted his e queriam que sua filha
e eu morássemos na casa de hóspedes. They would live in the main house. Just Eles iam morar na casa principal, so during a poucos metros dali. we lived in that Então, durante os 10 anos em que vivemos naquele adorável ambiente familiar, almost minha esposa e eu dizíamos quase todos os dias: enjoyed this. é melhor aproveitarmos esse momento, porque não vamos ficar aqui por muito tempo. A call came from the church committee Recebi um telefonema do então comissionário de educação da igreja, Neil A. Maxwell. by President Kimball. A administração dada pelo presidente Kimball de podemos facilmente deixar tudo para trás se tornou realidade. It was a call to leave Foi um chamado para deixar o que parecia uma situação pessoal dos sonhos para servir em uma designação, um lugar sobre o qual eu nada sabia. our family was ready to leave that Nossa família estava pronta para deixar para trás aqueles momentos e aquele lugar abençoados, porque um profeta em um templo sagrado, um lugar de revelação, future viu um evento futuro para o qual havíamos sido preparados. I know that temples of the Lord Sei que os holy templos do places. Senhor são lugares sagrados. purpose today in speaking of temples Meu propósito hoje ao falar dos templos increase your é aumentar seu desejo e o meu be worthy and ready de sermos dignos e estarmos prontos para as oportunidades adicionais que teremos de vivenciar experiências no templo. for me. The greatest Para mim, motivation to be worthy of temple a maior motivação experiences para ser digno de ter experiências no templo é o que o Senhor disse a respeito de sua casa sagrada. open quote, insomuch as my people E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor and do not suffer e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, be not de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela. and my presence Sim, em minha presença lá estará, will come in porque entrarei nela all the pure e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. but if it be defiled Mas se for profanada, into it não entrarei nela glory shall not be there e minha glória lá não estará, come into unholy. porque não entrarei em templos impuros. Russell M. Nelson made clear O presidente Russell M. Nelson deixou claro que podemos ver o Salvador no templo, sense no sentido de que no longer ele não será mais desconhecido para nós. President Nelson said this O presidente Nelson disse o seguinte: stand him nós o entendemos, and his work and his compreendemos sua obra e sua glória. E então começamos a sentir o infinito impacto de sua vida incomparável. close quote. If you or I should go to the temple Se você ou eu formos ao templo, mas não estivermos suficientemente puros, não poderemos ver, pelo poder do Espírito Santo, o ensinamento espiritual sobre o Salvador que pode ser recebido no templo. when we are worthy to receive such teaching Quando somos dignos de receber tal ensinamento, our temple experience podemos, por meio de nossa experiência no templo, ter mais esperança, alegria e otimismo. optimism are available Tal esperança, alegria e otimismo estão disponíveis somente quando aceitamos as ordenanças realizadas nos templos sagrados. it is in the temple we can receive É no templo que podemos receber a garantia de ter relacionamentos familiares amorosos que continuarão após a morte e durarão por toda a eternidade. years ago while I was serving as a Há alguns anos, quando eu servia como bispo, handsome young man certo rapaz resistia ao meu convite de se tornar digno de viver com Deus em famílias para sempre. in a belligerent way he told me Ele me contou sobre os bons momentos que tinha com seus amigos. I let him talk Permiti que ele falasse. he told me about a Então ele me contou a respeito de um momento durante uma de suas festas, moment of the raucous noise em meio ao barulho ensurdecedor, he realized em que ele, de repente, percebeu que se sentia sozinho. what had happened Perguntei-lhe o que havia acontecido. that he remembered Ele disse que havia se lembrado de uma época em que era menino, sitting on his mother's lap sentado no colo de sua mãe, envolvido dos braços dela. for that moment when he told that story Por um momento, quando ele me contou a história, ele chorou. what I know is Ele disse:
Eu disse a ele o que eu sei ser verdade. A única maneira de você sentir esse abraço familiar para sempre é você mesmo se tornar digno e ajudar outras pessoas a receber as ordenanças de selamento no templo. Não sabemos os detalhes dos relacionamentos familiares no mundo espiritual ou o que acontecerá depois que ressuscitamos, mas sabemos que o profeta Elias veio, conforme prometido, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E sabemos que nossa felicidade eterna depende de fazermos o melhor para oferecermos a mesma felicidade duradoura ao maior número possível de nossos parentes. Tenho o mesmo desejo de ter sucesso ao convidar os membros vivos de minha família a se tornarem dignos de receber e honrar as ordenanças de selamento do templo. Isso faz parte da prometida coligação de Israel nos últimos dias, em ambos os lados do véu. Uma de nossas maiores oportunidades ocorre quando nossos familiares são jovens. Eles nascem com a luz de Cristo. Ela nos permite ter uma percepção do que é bom e do que é mal. Por essa razão, até mesmo ver um templo e uma foto dele pode cultivar neles o desejo de ser dignos e um dia ter o privilégio de ali entrar. Pode chegar o dia em que, quando jovens, eles recebam recomendação para realizar batismos vicários no templo. Essa experiência pode intensificar o sentimento que eles têm de que as ordenanças do templo sempre nos levam ao Salvador e à sua expiação. Ao sentirem que estão oferecendo a uma pessoa no mundo espiritual a chance de ser purificada do pecado, seu sentimento de ajudar o Salvador em sua sagrada obra de abençoar um filho de nosso Pai Celestial será intensificado. Vi o poder dessa experiência mudar a vida de uma jovem. Há alguns anos, fui com uma filha a um templo no final da tarde. Ela foi a última a servir como procuradora no batistério. Foi perguntado à minha filha se ela poderia ficar mais tempo para rezar as ordenanças para todas as pessoas cujo nome haviam sido preparados. Ela respondeu que sim. Eu observei minha filha entrar na pia batismal. Os batismos começaram. A água escorria pelo rosto de minha filhinha cada vez que ela era tirada da água. Perguntaram a ela repetidas vezes, consegue fazer mais? E ela continuava dizendo sim. Como pai preocupado, comecei a esperar que ela pudesse ser dispensada de fazer mais batismos. Mas ainda me lembro de sua firmeza quando lhe perguntaram se ela poderia fazer mais, e ela dizia como uma vozinha determinada, sim. Ela ficou até que a última pessoa da lista naquele dia recebesse a bênção do batismo em nome de Jesus Cristo. Quando saí do templo com ela aquela noite, perguntei-me o que eu havia presenciado. Uma criança foi elevada e transformada diante de meus olhos por servir ao Senhor em sua casa. Ainda me lembro da sensação de luz e de paz ao sairmos do templo juntos. Anos se passaram e ela continua a dizer sim à pergunta do Senhor se ela fará mais por Ele, mesmo quando algo é muito difícil. Isso é que o serviço no templo pode fazer para nos mudar e nos elevar. É por isso que desejo que vocês e toda a sua amada família ampliem seu desejo e sua determinação de serem dignos de ir à casa do Senhor com frequência que suas circunstâncias permitem. O Senhor quer recebê-los em sua casa. Oro para que tentem conservar no coração dos filhos do Pai Celestial o desejo de ir ao templo, onde eles podem se sentir próximos dele, e para que também convidem seus antepassados
para se qualificarem para estar com Ele e com vocês para sempre. Words can be ours. I love to see Essas palavras podem ser aplicadas a nós. Eu gosto de ver o templo. Ali eu hei de entrar. Sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar, porque o templo é a casa do Senhor. Lugar santificado, devo me preparar desde já. É meu dever sagrado. Presto o meu solene testemunho de que somos filhos de um amoroso Pai Celestial. He chose his beloved Son Ele escolheu seu Filho amado, Jesus Cristo, to be our Savior. para ser nosso Salvador e Redentor. The only way to return A única maneira de voltarmos a viver com eles e com nossa família is through the ordinance. é por meio das ordenanças do templo sagrado. I testify that President Russell M. Testifico que o presidente Russell M. Nelson possui e exerce todas as chaves do sacerdócio, as quais tornam a vida eterna possível para todos os filhos de Deus. I so testify. Testifico dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.